aula vai começar agora com o professor Ricardo. Nossa aula de história vai começar aí na sua casa, tá bom? Hoje, nossa aulinha de hoje sobre a nova república no Brasil, tá bom? Surgiu essa nova república no Brasil com o fim da ditadura. Nas aulas passadas nós falamos como é que acabou a ditadura, né, no Brasil. Falamos do governo Sarney, esse presidente maravilhoso que governou durante 5 anos, né? E agora a gente vai ter a nova república no Brasil a partir de 1989, com as eleições presidenciais diretas. Olha só, depois de 29 anos. Olha a habilidade aí, ó. Contextualizar as transformações de 1989 aos dias atuais, tá? Nos contextos político, social, econômico e cultural. Nós não vamos até os dias atuais hoje não, viu, meu filho? Não dá não. Valorizando as conquistas democráticas da sociedade brasileira na promoção da cidadania e valores democráticos. É a democracia. Graças a Deus, a democracia. As eleições de 89, né, que a gente, depois de 29 anos, sabe quando foi o último presidente eleito no Brasil, antes de 89? Duvido que você sabe quem foi. Foi o Jânio Quadros Vassourinha, meu amigo Jânio Quadros, você sabe que estava lá atrás, tá? Tem umas 10 aulas que eu falei do Jânio Quadros, e olha aí, agora é que o Brasil vai escolher novamente um presidente. Dizem ainda que a ditadura não foi nem ditadura. Teve aí um cara que falou que não foi ditadura, não. Não foi. Foi a dita mole, né? Não foi a ditadura, não. Olha aí, as eleições de 1989. Quando acabou o primeiro governo civil pós-ditadura, que você sabe muito bem de quem é, do Sarney, o Brasil estava quase do mesmo jeito que antes. Hiperinflação, olha aí. Denúncia de corrupção, ausência de medidas para resolver os problemas do país. O Brasil é fera nisso. Se tivesse o ranking, né, de ausência de medidas para resolver os problemas do país, o Brasil estava top, medalha de ouro o tempo todo. Não resolve. O Brasil, no seu primeiro governo civil pós-ditadura, não resolveu. O Sarney era um presidente excelente, maravilhoso. Era o rei Sarney, mas ele não conseguiu resolver não, tá? A primeira eleição presidencial com voto direto após 29 anos, olha aí, a logozinha, eleições 89, na Globo. Nessa fotozinha abaixo aí, os principais candidatos, tinha Paulo Maluf, só top. Paulo Maluf, Mário Covas, Lulão, né? Fernandinho Collor de Mello, tá? Ali tem um outro que eu não sei quem é. E no meio, no centro ali, era a Marília Gabriela, que liderava os debates, né? Debates, olha que coisa maravilhosa, democracia com debate. Olha lá, disputaram essa eleição de 1989, parar de enrolar que senão a gente não termina a aula. Disputaram essa eleição 22 partidos. 22 partidos, meu amigo. Tinha candidato de todo jeito. Até o Silvio Santos foi candidato. Silvio Santos ia ser um excelente presidente. Naquela época ele ia ser excelente presidente. Mas a candidatura dele foi depois impugnada. Que desrespeito com o Silvio Santos, isso aí. Ele era capaz de chegar no segundo turno. Interessante, né? Pois muito bem. 22 partidos, era muito candidato mesmo, era a festa da democracia, todo mundo queria ser presidente. Com um discurso agressivo, quem saiu na frente foi esse tal de Fernandinho aí, Fernandinho Collor de Mello, político alagoano, né? Queria colorir o Brasil. Ai, que triste. Olha lá, ele tinha um discurso muito agressivo contra o governo de José Sarney, e ele era um cara ligado à comunicação lá no Alagoas dele. Ele era um cara ligado à comunicação, então ele sabia como é que ele tinha que aparecer na TV. E a propaganda na TV nessa época fez muita diferença, né? Ele aparecia lá como político independente, jovem, empreendedor, né? Virou um fenômeno eleitoral. Do outro lado você tinha um Lula, que era comunista. O Lulão, das blusas rasgadas, sindicalista, com a barba mal feita,
né? E do outro lado você tinha um cara que andava de jet ski, todo na Ferrari. Não precisa, de acordo com a Cláudia Raia na época, ele não precisa de dinheiro, ele não vai roubar ninguém, né? E acusava o pobre do Lula de que o Lula ia roubar o dinheiro dos brasileiros tudinho. Você quer ver essa história aí? Olha aí, antes disso aí, a década de 80 está acabando, chegando ao fim. Essa década de 80 que foi maravilhosa, né? A roupa principalmente era top. Ainda bem que eu não vivi nessa época aí. Mentira, vivi sim, mas não andava com essas roupas. O mundo não era mais o mesmo, nem o Brasil também não era mais o mesmo. Quando chegou o fim da década de 80, para a América do Sul foi terrível. Era uma crise econômica por cima de crise econômica. Tanto é que para os sul-americanos é chamada de década perdida, a década de 80. Muito porque, olha aí o detalhezinho, fim da Guerra Fria. A Guerra Fria acabou, né? Aí você vai perguntar, professor, não sei nem que Guerra Fria é essa aí. Eu vou explicar para vocês depois, direitinho, mas eu já falei sobre ela um pouco. Acabou a Guerra Fria, aquele conflito Estados Unidos, União Soviética, comunismo, capitalismo, acabou. O comunismo soviético foi derrotado. E o que os Estados Unidos fez? Não precisava mais conquistar os corações sul-americanos com empréstimos, né? Com o dinheirinho ali no banco, não precisava mais. Então ele cortou os empréstimos todos. Aí os países sul-americanos se lascaram tudinho. Ainda teve a alta do preço do petróleo. Também nós vamos explicar isso aí em outro momento, mas rapidamente para você entender por que o petróleo subiu tanto. Por conta de uma guerra que aconteceu entre árabes, que são os principais produtores, né, de petróleo, e os israelenses. E aí, como o mundo capitalista ficou do lado de Israel, aí os árabes, mesmo? Pois tá bom, então bota aí o preço do petróleo que esse mundo capitalista compra da gente 10 vezes mais caro. Aí, naquela época, a gente tinha uns carrão 4.0, 5.0, que cada acelerada que você dava era 10 litros de gasolina que ele consumia, né? Por quê? Porque a gasolina era baratinho, 20 centavos, 30 centavos, né? Então, cada carrão potente, aí virou o carro popular, 1.0, porque a gasolina era cara demais. Deixa eu fechar esse link e continuar. O Brasil aumentou a sua dívida externa. Para o Brasil, o final da década de 80 é isso. Uma dívida externa gigantesca, bilionária, impagável, tanto é que o Sarney decretou a moratória, não vou pagar, não tem como pagar, não tinha mesmo não. Hiperinflação, olha só que maravilha, a inflação no Brasil era de 1.782%, não está errado não, viu? Não está errado, o professor não esqueceu de botar a vírgula ali no meio não, era 1.782% a inflação no Brasil, tá? O dragão estava gordo nessa época. Ninguém vivia. Pior do que a Alemanha pós-guerra. Professor, não sei como era a Alemanha pós-guerra não, pois vai estudar, pra você saber. Olha lá, o rock nacional. Vamos falar de rock? Vamos? Você não gosta de rock? Eu gosto. Tá? Falamos do futebol. Esse período da década de 80, né? Trouxe para vocês a questão da democracia corintiana, né? Do futebol, da questão da política, das diretas já. O rock nacional, nos anos 80 também, ó, estourou. Era o B-Rock, né? O Brock, não sei como é que fala. Explosão do rock nacional nos anos 80. Ficou conhecido o rock cantado em português, tá? Muitos jovens nessa época formavam essas bandas e aí tinha essa ideia, fazer uma música simples, mais direta, com questões que envolviam eles, né? A questão da identidade desses jovens, né? Então era um momento de liberação política, de diretas. Então estava todo mundo meio politizado, né? E aí começaram a surgir essas bandas que, de certa forma, se contrapunham ao que era a música nacional, a MPB, música popular brasileira, que era muito elaborada. Nossa música popular brasileira era uma coisa muito elaborada. O jovem, ele acessava ouvindo, mas ele não produzia, porque era uma coisa muito elaborada, né? E aí esses jovens, com esse protagonismo nessa luta política de ir para a rua exigir democracia, começaram a formar essas bandas, né, magníficas, e ainda tinha censura quando elas foram formadas. E aí o que eles faziam? Só que como a coisa já estava mais branda, né, eles faziam as letras das músicas, né,
tinha que passar pela censura também. E aí quando tinha alguma coisa que criticava o governo, voltava. Aí os caras mudavam tudo, a letra da música. Passava na censura, quando eles iam fazer os shows, eles cantavam do jeito que era, né? Não tinha mais aquela pressão toda militar em cima, né? Olha aí as novas bandas, aqui só algumas, que eram muitas, algumas ainda existem, outras desapareceram, né? O Legião Urbana, né, do Renato Russo, tá? Região lá de Brasília, ó, Titãs em São Paulo, Traje a Rigor em São Paulo, essas ainda existem, né? O Paralamas do Sucesso, até hoje faz sucesso, o Paralamas do Sucesso do Rio de Janeiro, a Blitz no Rio de Janeiro também, o RPM, o Barão Vermelho, o Cazuza, só banda top. Nunca ouvi uma dessas, professor. Pô, pegue o seu radinho e vá ouvir, tá bom? Seu celular e vai ouvir para você saber o que é música, tá? Muito bacana, muito bacana. O Rock in Rio, em plena década de 80, 1985, o Medina, né, que é o fundador lá do Rock in Rio, trouxe o primeiro Rock in Rio que você não sabia, foi em 1985, tá? A gente estava acabando a ditadura, olha o tanto de gente que tinha ali para ouvir essas bandas, estavam todas lá e ainda tinham as bandas de rock internacional. O rock estava na crista da onda nessa época. Olha os grupos famosos que vieram nesse primeiro Rock in Rio. Ah, se eu tivesse lá, tinha sido muito feliz. AC/DC, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Scorpions, Whitesnake, só banda top, tá bom? Top de véi, né? Que é nós. Olá, vamos pro governo Collor. O Collor se elegeu. Eu estava falando da eleição de 89, o Collor se elegeu. Graças a essa campanha ridícula de propaganda, a Globo, meu Deus do céu. Sabe o que a Globo fez? A Globo que elegeu o Collor. Depois se arrependeu, né? Rede Globo de televisão, Rede Glóbulo, né? De televisão. Ela elegeu o Collor, tá? Nos últimos debates que tava lá o Lula e o Collor, meu Deus do céu, aquilo foi ridículo, era descarado, né? Como eles queriam que o Collor fosse presidente, né? Se quer ver, procura no YouTube essas coisas, você vai ver, é vergonhoso. E o Collor, preste atenção nesse Collor aí, preste atenção. Primeira coisa que ele fez quando ele começou o governo dele foi fazer o plano Collor para combater a inflação. Sabe o que esse cara fez? Ele bloqueou o dinheiro de contas correntes e das cadernetas de poupança acima de 50 mil cruzeiros. Não entendi, professor. Sabe o que ele fez? Você tinha um dinheiro guardadinho na caderneta de poupança ou nas contas correntes? Ele pegou o dinheiro para ele. Sim, senhor. Pegou o dinheiro dele, deixou lá só o equivalente a 50 dólares. Fez a conversão, deixou o equivalente a 50 dólares. Você tinha dinheiro na conta? Já era, perdeu. Quem era ministra dele era a Zélia Cardoso, meu Deus do céu. E aí, lembra que acusaram o Lula? O Lula não precisa de dinheiro não, o Collor, né, não precisa de dinheiro. O Lula vai roubar o dinheiro da gente. Cara, esse cara roubou descaradamente o dinheiro do povo brasileiro. Senador de Alagoas hoje ele, viu? Alagoanos. Que Brasil é esse, né? O Legião cantar, que país é esse, né? Ai, ai, 2/3 da moeda em circulação foi confiscado, o cara confiscou o dinheiro. Aí, ó, interferência do governo na vida das pessoas. Cara, isso aqui era uma abominação, uma abominação. Esse cara era horrível. Ó, a influência da política econômica internacional. Ele defendia uma tal de uma pauta neoliberal de cortar os gastos com saúde, educação, programas sociais e de incentivo à cultura. Ele cortou tudo, cortou os gastos. Ainda bem que esse cara só passou 2 anos no poder, senão ele tinha destruído esse país todo, né? Privatizações de empresas estatais, né? A abertura do mercado brasileiro para os produtos estrangeiros. Isso aí tudo estava na pauta dele lá, do plano Collor. Realmente a inflação caiu, mas teve uma recessão econômica, obviamente. Essas medidas dele levaram o país a uma recessão, né? Então, olha quem estava lá defendendo o fora Collor. Fora algum presidente, a gente sabe que tem o fora Temer, fora Dilma, fora Bolsonaro. Acho que começou com o fora Collor aí. O Lula segurando
né? A hashtag Fora Collor. E de fato, esse cara era tão terrível que as denúncias de corrupção perseguiam ele porque ele era um cara bandido, era um corrupto, tá bom? Um dos piores presidentes. Olha que no Brasil, para ser pior presidente, é disputada. Essa vaga aí para ser o pior presidente do Brasil é disputada, viu? O Collor tá lá no top 5, com certeza. Olha as denúncias de corrupção. O esquema PC, o próprio irmão dele entregou ele. O próprio irmão dele entregou. Esse PC Farias, era o Paulo César, alguma coisa, Paulinho Gasolina, ele tinha um negócio com esse PC, todo tipo de negócio do governo federal, que as empresas, né, chegavam para oferecer para o governo federal, passava por esse PC, e o cara cobrava propina de 22%, o Paulinho Gasolina era ganancioso. O PC aí era ganancioso, 22%, e esse dinheiro chegava na mão do presidente, viu? 22% era dinheiro muito, meu amigo, não era 2,2% não. Se fosse 2,2% já era uma fortuna. O cara cobrava 22%, o irmão dele entregou ele. O PC, sabe qual foi o destino do PC Farias? Pegou um balaço, morreu, para não entregar, né, o presidente. Que terrível essa história, né, do nosso país. Olha lá, ó, desvio de dinheiro público para contas privadas no exterior. Aí começou a manifestação pública, os caras pintadas, jovem aí na rua, exigindo o impeachment do presidente e o fim da corrupção. Muita gente foi para a rua mesmo. Olha lá, a hashtag Fora Collor, tá ali, ó. E as manifestações deram certo, o Congresso abriu o processo de impeachment, o presidente Collor foi, né, afastado, tá? Depois a gente vai ver que quem assumiu foi o Itamar Franco, né? Esse sim era um presidente bom mesmo, ele era mineiro, tá? A abertura do processo, a renúncia do presidente e a condenação. Mesmo ele tendo renunciado, ele foi condenado, o que não podia ter acontecido. Então, teoricamente, o processo foi mal feito, viu? O processo de impeachment. Vamos falar do Ayrton Senna, que é muito melhor do que o Fernando Collor. Também na década de 80, olha lá, Ayrton Senna, que você não conhece, não sabe nem quem é, era o grande ídolo brasileiro dessa época, tá? Amanhã de domingo era o momento em que o Brasil ficava feliz, o brasileiro ficava feliz, porque parava na frente da TV para assistir as corridas de Fórmula 1, né? Que até hoje tem, você não assiste porque você não quer, tá? Que é a categoria mais importante do automobilismo, né? E esse piloto brasileiro fantástico, que é o Ayrton Senna, foi tricampeão. Ganhou em 88, 90, 91. É o período que nós estamos falando, então eu não estou falando besteira não. Eu quero que você entenda o que tem aí, além de político, no nosso Brasil. Tinha o esporte, né? O Ayrton Senna se consagrando, tricampeão em 1991, era um gênio das pistas e um exemplo de determinação, tá? Quando ele morreu em 1994, eu chorei, muita gente chorou, porque esse cara era um ídolo pra gente, tá bom? Mesmo ele estando no esporte que era muito de elite, ele não era um cara de elite, era um cara simples, né? E ele tinha esse exemplo, né, de determinação, tá? Ele morreu em 1994 num acidente, quando ele disputava o Grande Prêmio de San Marino, na Itália. E o acidente levou ele à morte. E foi uma comoção nacional, tá? Foi terrível. Eu chorei demais. Até hoje eu choro, me emociono com isso aí. Vamos lá, ó. Quem assumiu depois do Collor, que o Collor foi, né, impeachmentado, tchau, graças a Deus, o vice dele era o Itamar Franco. Ninguém sabia quem era o vice, mas o vice tinha que assumir. O Itamar aí do lado, ó, no Fusquinha, né? O Itamar fez a Volkswagen produzir de novo o Fusca. O Fusca já estava encerrado a linha de produção, só que ele gostava do Fusca, mandou a Volkswagen produzir de novo o Fusca. Ele foi responsável por essa coisa do carro popular brasileiro, né? A partir desse momento aí do Itamar, né? O Itamar foi fantástico, 2 anos de governo, muito, muito bacana. Você vai já entender por quê. O presidente ele vai assumir após o impeachment do Collor. Como eu falei, tinha falhas no processo, né? Com um discurso de defesa da democracia. Olha aí, nossa democracia começando, nossa nova república começando, e meio, né, meio assim, atabalhoada, né?
muito atabalhoada, a nossa nova república começou, tá? E aí o Itamar defendia esse discurso da democracia para a coisa não desandar de novo. Vai que esses militares aí resolvem virar protagonista de novo, né? Olha só, do governo do Itamar, eu destaquei aqui para vocês a questão do plebiscito de 93. Muito interessante. Eu votei nesse plebiscito de 93. Eu sou novo, mas eu votei, tá? Escolher a forma de governo. O Brasil, depois de 100 anos de república, ele tinha que escolher se ia ser presidencialismo, parlamentarismo ou se nós íamos voltar para a monarquia. Dom Pedro II estava lá esperando até hoje, ou até 93. Mentira, tá? O pacto, mas não, a monarquia estava lá também na escolha, viu? O pacto entre os partidos, né? Ele conseguiu articular os partidos, né, para cooperação, para acabar com a inflação, né? Então teve uma articulação bacana entre os partidos políticos, primeiro para defender a democracia e segundo para acabar com a inflação no Brasil, que era uma coisa desastrosa, que acabava com o país, não deixava o país crescer, né? Então olha lá, ó, veio aí o plano Collor, ou o plano real, né? O Fernando Henrique Cardoso, ele foi escolhido para comandar essa pasta, né? O Ministério da Economia, se eu não me engano, para combater a inflação. E aí ele vai... O Fernando Henrique Cardoso nem queria isso aí, ele não entendia nada de economia, não. Ele era ministro das Relações Exteriores. Só que ele era um cara que ainda tinha uma articulação... Porque o Itamar, ele era chato pra caramba, ele brigava com todo mundo. Ministro da Fazenda, no governo do Itamar, durava no máximo 4 meses. O cara era chato, brigava com todo mundo. O tal do Plano Real salvou esse país, meu. E não foi criado pelo Fernando Henrique, não. Foi uma série de economistas, com o menino lá, o Tasso Gereissati, Ciro Gomes também, que criaram esse Plano Real. Só que o Fernando Henrique ganhou a fama. Criou-se essa nova moeda, né, o real, e aí qual era a ideia? Controlar os gastos públicos, né, elevar os impostos federais. Tudo isso aí é ruim, professor. Mas era o que tinha que fazer, era a base, tinha que atacar a base antes de criar a nova moeda. Inclusive na saúde e na educação, cortar os gastos. Teve tudo isso aí. Mas veio a nova moeda, com 3 zeros a menos. O Brasil chegou a ter 3 moedas circulando. O Cruzeiro Real, a Unidade Real de Valor, que é essa URV, e o Real. Você podia até escolher qual é que você queria, né? Qual dessas moedas você queria utilizar. Você fazia a conversão ali na hora. Ó, foi uma coisa que deu trabalho. 1994, deu muito trabalho isso aí. Mas teve sucesso. Muito por conta dessa paridade que teve entre o real e o dólar americano, né? Que era uma moeda muito mais valorizada, né, do que a nossa moeda nacional, mas, né, por uma série de medidas econômicas, que eu sou leigo, não sei explicar isso para você, mas eles conseguiram parear o real com o dólar. Então um real valia $1. Jesus Cristo, que maravilha. R$1 valia $1. Eu era um pré-adolescente nessa época, né? E o dinheiro valia demais. Esse país se salvou. Quem viveu essa época sabe. Olha, a inflação em 1994 despencou de 49,10% em junho para 1,11% em dezembro. Isso aqui já com o Plano Real já ativado, né? 1,1%. A gente falou no começo da aula em 1.782%. Nossa, o Brasil respirou. O real era uma coisa maravilhosa. Eu lembro que eu pegava R$1, R$2. Cara, você comprava muita coisa, muita coisa. Você ia numa padaria, você vinha com uns 20 pão, Coca-Cola e queijo e presunto, tudo com R$1, R$2. Desculpa. Ai, que maravilha que esse tempo não volta. Os salários recuperaram o poder de compra, o aumento do consumo, né? E aí o FHC ficou o pai do real, porque ele que estava comandando a pasta, né? Acabou até se candidatando a presidente e ganhou depois, em 94. Professor, por que o senhor botou essa foto aí do presidente sendo, né, beijada aí por essa moça, né? Porque era também, na época era muito discutido isso aí, queriam arranjar a mulher para o presidente, né, o Itamar.
Era muito... O Itamar era um solteirão, mineiro solteirão. E aí tinha... O brasileiro queria arranjar uma mulher pro Itamar. Essa aí foi uma das candidatas que apareceu no sambódromo. Ele gostava, né, de ir pro sambódromo. E aí ela apareceu lá, chegou perto dele, beijando o homem ficou apaixonado por ela. Não casou, não. Ele preferiu ficar solteirão. Isso, mais uma coisa linda, maravilhosa do governo do Itamar, a Copa do Mundo dos Estados Unidos de 1994. O Brasil, finalmente, no futebol, você sabe que eu gosto de futebol, por isso que eu estou falando disso, finalmente foi tetracampeão, tetracampeão mundial. Em 1994, na Copa do Mundo dos Estados Unidos, seleção comandada pelo Parreira e pelo Zagallo, chegou, né, ao Mundial como uma das favoritas, não era mais favorita não. Nessa época a Itália era top demais, top. A equipe contava com excelentes jogadores, olha aí, só fera, Bebeto, Romário, que era realmente Romário o maior de todos, o Branco, Dunga, Tafarel, e a seleção conquistou o tetracampeonato mundial, campanha muito difícil. Os jogos eliminatórios, oitavas de final contra Estados Unidos, duríssimo. Quartas de final, acho que foi contra a Holanda, duríssimo também, chorei demais. Suécia na semifinal também, jogo duríssimo, 1-0. E aí na final não teve gol, foi para os pênaltis. E o coitado do Roberto Baggio, que você está vendo aí, perdeu o pênalti. Esse cara não podia ter perdido o pênalti, não. Tem um vídeo do Netflix, o Divino Baggio, conta essa história dele. Assista, meu filho, é muito bacana, tá? Acho que acabou, é só isso. Opa, olha aí, já que nós falamos do rock nacional e hoje eu tô rock, quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante. Fala demais por não ter nada a dizer. Quem falou isso aí? Renato Russo, na letra da música Índios, tá bom? Você que não conhece, pegue o seu radinho e vá ouvir essa música, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima, tá?